Meus amigos, o nosso esquadrão de aço de fato mudou de patamar e isso não tá dando para esconder. Tanto que tem alguns veículos aí midiáticos que antigamente relutavam em falar sobre o futebol do Bahia, né? Sobretudo o futebol do Nordeste de modo geral, e agora estão tendo que pelo menos incluir em parte da sua pauta, né? Para falar um pouco ali sobre o Bahia. No vídeo de hoje a gente vai reagir aqui às falas de Mauro César e também de André Henning, que são dois jornalistas aí bastante conhecidos no cenário da bola do futebol brasileiro, e a gente vai perceber aqui que ambos, apesar da resistência de um, não do outro, e aí vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso, eles já entendem que o projeto do Bahia é grandioso e ele tem prazo de médio e longo prazo para se destacar aí, quem sabe, como o melhor do Brasil. Hoje eles já chamam de um projeto espetacular e eles já entendem que é a melhor SAF do Brasil. Mas a gente sabe que tem potencial para ser muito mais do que isso, inclusive pode levar sim a médio e longo prazo o Bahia a ser a melhor equipe do futebol brasileiro. Mas antes da gente começar a reagir aqui aos comentários dos jornalistas, peço encarecidamente, meus amigos, vocês que chegaram até aqui já sabem, né? Sentem o dedão maroto no like aí, sem pena, sem dó, rapaziada. Se inscrevam no nosso canal pra gente aumentar essa família aqui na plataforma do YouTube, beleza? Sem mais delongas, bora pro que interessa, bora que bora pro vídeo de hoje. Bora começar então reagindo aqui às falas do Mauro César, torcedor do Flamengo, a gente sabe, mas vai falar um pouco aqui sobre o que ele enxerga desse projeto aí do nosso Esquadrão de Aço, tá na tela. O Rogério já tem título brasileiro, já tem título da Série B, tem já um cartel bem interessante. Acho que a grande questão é que, às vezes, eu noto que alguns setores da torcida do Bahia não entendem muito bem que isso é um processo que leva um tempo, né? O time não foi bem, por exemplo, nas competições internacionais. Caiu da Libertadores e caiu por América de Cali na repescagem lá da Sul-Americana. Bom, só para a gente ir interagindo em tempo real aqui, para não ter que falar tudo depois que ele terminar, né? Primeiro ele fala aqui, é uma coisa que me incomoda um pouco da mídia do modo geral, quando se vai falar do Bahia, é que primeiro eles têm que citar Rogério Ceni, né? Como se Rogério Ceni fosse uma muleta para eles poderem explicar para a torcida, para o torcedor médio do eixo sul e sudeste, o porquê que eles estão trazendo o Bahia para a pauta, né? Então eles começam sempre falando de Rogério, porque Rogério é um cara multicampeão, já ganhou títulos tanto como jogador como treinador. E aí eles fazem aquela introdução toda do currículo de Rogério para depois dizer assim, pronto, agora vamos falar do Bahia, como se de fato precisasse explicar o porquê tá trazendo o Bahia para a pauta deles, né? Esse é o incômodo que eu tenho, queria passar para vocês, não sei se vocês sentem a mesma, eles sentem o mesmo, né? E aí depois ele começa a falar sobre o início do ano do Bahia, que o Bahia foi mal nas competições internacionais. Concordo que o Bahia poderia ter vencido sim o América de Cali e estar aí ter avançado na Sul-Americana, mas não concordo que o Bahia foi mal na Libertadores, né? Também deu um vacilo ali no final, mas pegou o pior grupo possível, né? O Bahia, como todos sabem, estava no grupo da morte, sua primeira Libertadores depois de mais de 20 anos, então de fato foi um pouco complicado para o Bahia. Também estava participando de outras competições, Baiano, Nordeste, né, e Copa do Brasil, e o Bahia hoje ainda não tem elenco para isso. Então, no frigir dos ovos, não achei que na Libertadores o Bahia foi mal, tanto que chegou a liderar o grupo da morte por 3 rodadas, né? Vamos voltar aqui pro vídeo. Não está disputando, mas também estava envolvido em muitas competições que tinha também a Copa do Nordeste, além aquelas que os demais times da Série A podem disputar, uma Internacional, Copa do Brasil e o Brasileiro. Mas está vivo em vantagem, de fato, na Copa do Brasil, está no processo de evolução, tem a sorte, né, ou a competência de ter escolhido um bom parceiro quando virou SAF, né? Melhor fazer parte do Grupo City do que, de repente, ter aí um sujeito que aparece, coloca dinheiro, ninguém sabe de quem é o dinheiro, amanhã o cara some ou não some, ninguém sabe que fim vai levar. Esse comentário também é um pouco daquele ranço, né? Ele deixou soltar um pouquinho do ranço ali. É melhor ter o Grupo City do que ter outros, né? Ainda tem uma certa dificuldade para dizer, olha, o Bahia acertou muito
né? Tanto que ele fala assim, não sei se foi sorte ou competência. Então ainda tem aquele senso de resistência, de querer dizer, olha, o Bahia foi muito competente, a gestão passada foi competente de ir ao mercado e buscar o melhor player, não só na busca, mas também por ter preparado o Bahia para receber esse novo patrocinador master, se a gente pode dizer assim, né? Esse novo parceiro, né? Então, ou seja, ainda não se tem a noção exata do quão o Bahia trabalhou para poder ter recebido o Grupo City, né? Porque, querendo ou não, ele é um cara que vive o futebol do Flamengo, então ele não tem a noção do quão difícil é você pegar um time sem recurso e deixar ele organizado. O Flamengo é um time que recebe aí milhões, hoje é o 9º ou 10º maior patrocínio do mundo, né? Vencendo várias equipes, inclusive da Premier League. Tem uma torcida gigante, tem a mídia que ajuda bastante a divulgar, a difundir a marca do Flamengo. Então tudo isso facilita muito o trabalho de um administrador. E eles não conseguem enxergar que o trabalho do Bahia para ter recebido aqui o Grupo City foi gigante. E ainda não conseguem valorizar isso quando ele fala, quando ele faz esse comparativo. É melhor ter escolhido aí o Grupo City do que outras. Mas talvez ele esteja dando uma alfinetada até no Textor, né? Por ser aí a SAF do time rival do Flamengo. Mas enfim, ainda dá, se você perceber a conotação ali das falas, você percebe um pouco de caguete ainda do ranço que alguns jornalistas do Eixo têm com relação ao novo patamar do Bahia. Ou faz promessas que não consegue cumprir, a empresa desaparece, como já aconteceu também, né? Se você for olhar, as SAFs, na verdade, a maioria delas não tem sucesso. Curitiba, por exemplo, é SAF, né? Agora está até bem na Série B, mas no ano passado foi um caos. Então, acho que é um processo que o torcedor tem que entender, pouco a pouco, né? Não é de uma hora para outra que você vai brigar pelo título brasileiro, mas pode brigar pela Copa do Brasil já é um passo adiante. E ter voltado a jogar Libertadores também é algo significativo, né? O elenco é bom, né? É o mais forte do Nordeste, então ele ganhar também a Copa do Nordeste, vou dizer que é uma obrigação, mas acho que larga como favorito, é o ciclo natural das coisas, né? Perdão, deixei o microfone desligado. Tá aí então falas do Mauro César, falando um pouco sobre as suas impressões do momento atual do Bahia. E para finalizar o vídeo de hoje, eu queria mostrar aqui as falas desse cara que para mim é um cara, é o mais lúcido no cenário do futebol brasileiro quando se trata de Bahia. É o André Henning, né? Ele não precisa de muletas para falar do Bahia. Quando ele fala do Bahia, ele fala do Bahia e acabou. Não precisa ficar citando primeiro que Rogério é isso, é aquilo e tal, para depois falar do Bahia. Ele entende a grandeza do Bahia, já morou em Salvador, inclusive, então isso ajuda bastante. Ele tem esse tipo de pensamento. Vou soltar na tela para a gente reagir sobre o que André Henning pensa do atual momento do esquadrão. Já falei isso aqui outras vezes. O Bahia, isso não acontece da noite pro dia, evidentemente. Tem até uma chance agora, mais real, que é a Copa do Brasil. O Bahia tem a vantagem para jogar a partida de volta, nesse meio de semana, contra o Fluminense e se classificar para a semifinal. Um empate no Maracanã e o Bahia estará classificado pela primeira vez, inclusive, para uma semifinal de Copa do Brasil. Claro que não é da noite pro dia que você vira um campeão nacional, ou de Brasileirão, ou de Copa do Brasil, ou eventualmente de uma Sul-Americana, pega uma semifinal de Libertadores. Não é da noite pro dia. Às vezes acontece esporadicamente uma injeção de dinheiro e pum! O time vai lá e conquista? Às vezes, mas não é o normal. E o trabalho do Bahia é um trabalho com o pé no chão. Não tem esse dinheiro infinito para montar um time e ser campeão na primeira temporada, na segunda temporada. Não é isso. É um trabalho que está sendo construído com uma fundação muito forte, confiável. É um projeto espetacular.
Tá aí André Henning falando sobre a situação atual do nosso Esquadrão de Aço. Vocês conseguem perceber que é um cara que tem muito mais propriedade para falar de Bahia do que a grande parte da mídia no modo geral, né? Ele fala a realidade, que de fato o projeto do Bahia é um projeto que vem assim caminhando pouco a pouco, né? Com uma base bastante sólida, mas que não é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Mas fato é que o Bahia hoje já não é mais aquele time que luta para não cair. Hoje o Bahia é um time que luta para ficar ali no G6 do Campeonato Brasileiro e disputando outras competições aí, tentando dar uma beliscada lá na frente, né? Vídeo Copa do Brasil, que a gente tá aí na iminência de passar do Fluminense e chegar na tão sonhada e inédita semifinal da competição. Libertadores a gente chegou próximo ali de passar da fase de grupos, Sul-Americana dava também para chegar mais longe, enfim, fato é que o Bahia pouco a pouco vai galgando novos patamares. Amanhã, antes do jogo contra o Fluminense, vou fazer um novo vídeo, né? Tem falas atualizadas aí de Cadu Santoro sobre as pretensões, inclusive, do Bahia, né? Ele diz coisas bastante esperançosas, vou trazer para vocês para a gente fazer uma nova análise. Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bastante bem informados. Gostaram, já sabe, aquele bom e velho pedido de sempre, senta o dedo maroto no like e se inscreve no canal para a gente bater essa meta de 37 mil inscritos aqui na plataforma. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima, valeu, fui!